Ana, né, com seus filhos, pena que seu esposo não veio. Deus abençoe a irmã. E nosso irmão Sebastião, pena que a irmã Jéssica não está. A jovem aqui com o seu namorado. Seja bem-vindo em nome de Jesus, né? É praticamente de casa o rapaz, né? Fique à vontade. E todos, né, irmãos? Presentes, não precisa enumerar. Uma pena que o nosso irmão Leopoldino não está. Pelo que eu sei, foi atender uma agenda, né, na terra, né? Ministrar a palavra de Deus. Que Deus abençoe o nosso irmão lá também. Estamos no dia 15 de setembro do ano de 2016. Mensagem para memorial. Isaías 16, por favor. Eu não quero me... Não. Você vai para a internet depois ficar chiando muito, entendeu? Isaías 16, versículo 11 ao 14. Por favor, quem tem suas Bíblias, abram-nas e vamos ler. Isaías 16, de 11 ao 14. Diz assim: pelo que minhas entranhas fazem ruído por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que, quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe, desde aquele tempo. 14 diz assim: porém agora falou o Senhor, dizendo: dentro de 3 anos, tais quais os anos de jornaleiros, então se virá envilecer ou desprezar a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o seu resíduo será pouco, pequeno e imponente. Podemos assentar e palmas para Jesus. Aleluia! Irmãos, o texto que eu vou pregar é uma sistemática forte. Não é fácil pregar nos livros históricos, nem nos livros proféticos. Mesmo porque há símiles, ou seja, ligação entre eles. A mensagem que eu estou pregando aqui se confirma, por exemplo, em livros como Crônicas e também Reis. O capítulo 16 de Juízes, aliás, de Isaías, é um capítulo formidável, poderoso. E nós vamos falar hoje, irmão, sobre uma nação que quase ninguém prega. Quem já ouviu falar em Moabe aqui? Acho que só passa o olho assim, né? A gente ouve muito de Israel, na verdade. Essa é uma das trilhas de mensagens que Deus despertou a mim, e eu gostaria de deixar como sugestão aos pastores e pregadores que façam trilhas de mensagem. Por que devemos pensar nisso? Quando você pensa em pagar suas contas, você faz uma trilha de contas, não é isso? Água, luz, telefone, aluguel e assim vai. Quando você faz trilha, você sempre pensa, essa primeiro, essa segundo, essa terceiro. Hoje eu começo uma trilha de mensagem falando sobre nações ímpias. E a primeira delas é Moabe. Já ouvimos falar em Moabe. O que significa Moabe? Moabe significa saído do pai. Deveria ser saído do avô. Porque lá em Gênesis 19, 37, você vai ver que Sodoma e Gomorra, depois de ter sido destruída, as filhas de Ló, que com certeza namoraram com 2 bissexuais, né? A ver que eles nem tinham desejo por mulher, né? Então eles falaram assim: rapaz, onde é que nós vamos achar um homem agora para perpetuar a nossa raça? Desespero, né? Aí o que acontece? Está o pai ali, ó. Vamos fazer como na época de Adão. Vamos embebedar o nosso pai e vamos ter filhos com ele. E qual é o primeiro filho que nasce da primogênita, da mais velha? Moabe. Moabe, irmão, como o primeiro sintoma da síndrome de Moabe, ele tem origem no pecado. Nasceu de um incesto. Nasceu, infelizmente, de um ato irresponsável. Que o incesto, você não sabe, é um dos tipos de adultério, como tantos tipos que tem. Pedofilia, fornicação e tantos outros que tem. Então nasceu Moabe. O problema, irmão, não é nascer no pecado. Jefté, por exemplo, nasceu de uma prostituta, enfim, o pai dele pulou a cerca e nasceu Jefté. O problema não é nascer no pecado, porque você nasceu. Você pode ter nascido de um assassino, de um adúltero, de um matador, entendeu? Mas o problema não é nascer de um pecado, o problema é permanecer no pecado. Moabe, se você não sabe,
era uma nação, uma região desértica que ficava a leste do Mar Morto, que antigamente era Mar de Arabá. Era uma região deserta, mas muito próspera. Para você ter uma ideia, se você quer conhecer a extensão de Moabe, pega o capítulo 48 de Jeremias, você vai ver que eles tinham uma quantidade enorme de plantações de vinhas. Esbom, por exemplo, era um lugar, uma campina, irmão, mas cheia de vinhas, você não sabe, são plantações de uva, cheia de olivais, e era muito próspero. Moabe era um lugar riquíssimo, para você ter uma ideia, na época de Acabe, o rei de Moabe era tributário dele, e por ano ele mandava 100.000 cordeiros para ele, para levar para o sacrifício para a casa de Deus. Era um povo, irmão, que tinha tudo para ser próspero. Se você pega Isaías 16, você vai ver que eles têm cidades-palácios, ou seja, moravam príncipes em Moabe. Você pega Números 22, você vai ver que entre os midianitas, estava ali o povo de Moabe, aliás, entre os moabitas estavam ali os midianitas, e eles tinham príncipes. Era um povo rico, era um povo próspero. Moabe, para você ter ideia, era uma região que além de ter deserto, tinha cachoeiras, tinha lugares maravilhosos. Porém, Moabe permanecia no pecado. E qual era o pecado de Moabe, irmãos? Por que uma nação tão próspera como essa fica no pecado? Porque, em primeiro lugar, não tem Deus como seu Senhor. Quem era o Deus de Moabe? Se você pega Jeremias 48, versículo 7, o 13 e o 35, você vai ver que eles têm deuses ali. Outra coisa, as mulheres que estavam ali eram grandes missionárias. No tempo de Salomão casou com Moabitas. E num jogo desigual, aquelas mulheres conseguiram tirar Salomão da presença de Deus. Irmãos, uma vez eu vi um filme de uma sacerdotisa de Buda, e estava ali um americano, ele tentando escapar de uma situação, ela se prostra diante de Buda e queima incenso a ele. Ela olha para ele assim e fala: "O senhor não tem respeito não? Dobra o seu joelho." E ele se prostra também diante de Buda. Irmãos, a influência de pessoas que não servem a Deus é uma coisa forte. Quando temos amizades com pessoas que não servem a Deus, é difícil. Por isso que hoje eu deixei de ser segurança. Meus amigos sempre me influenciavam a gostar de coisas do mundo, músicas do mundo, paqueras e lutas violentas. Ter muita amizade com pessoas do mundo nos tira da presença de Deus. Porque você vai pensar que é muito chato conversar sobre certos assuntos, igual hoje em dia. Tem meninas que ficam com meninas, sabia disso? E o nível disso está cada dia maior, até dentro das igrejas evangélicas. Meninas que ficam com meninos. Aí o que acontece? Você tem uma amizade com uma menina dessa, tá as duas se beijando no Facebook, e como é que você vai fazer para falar de Jesus para ela? Se você for mais amiga dela do que de Jesus, você vai curtir a patinha. Mas se você for de Deus, fala: "Minha filha, larga isso aí." Por isso que eu falo, irmão, não há condições de ser bíblico e ser gente boa. É impossível você ser um homem bíblico e um homem, irmão, que agrada as pessoas. É o caso de Isaías. O capítulo 16 de Isaías, irmão, ele está vociferando, profetizando contra uma nação poderosa. Moabe, quem sabe, parava para ouvir assim: "Quem é que está falando aí?" Isaías. Quem é esse homem? Se fosse hoje, aparece na televisão? Não, ele é primo de um rei falecido. O rei faleceu. Ele é um pobre coitado. É igual os Jogos Olímpicos, eu acabei de falar com o pastor aqui, estava recheado de coisas demoníacas, nós deixamos passar. Hoje eu fui aprender com um especialista. Cada um deles, no final eles terminam com um círculo, com um pé de galinha. Você vai estudar aqui no ocultismo, representa paz sem Jesus. E é assim que eles terminaram. Toda aquela movimentação de células, as pessoas falando aquilo, as células corporais não é nada, aquilo ali representa a teoria da evolução, que nega a existência de Deus. E quantos crentes vão deixar de vir para a igreja para assistir Jogos Olímpicos? Moabe, irmãos, a síndrome de Moabe, em primeiro lugar, ter origem no pecado, mas permanecem no pecado. Segundo sintoma, eles são ignorantes espirituais. Se você pega, irmão, Deuteronômio 2, versículo 9, Moisés está escrevendo de novo uma história. E Deus falou com ele assim: "Olha, quando vocês passarem por Moabe,
Não se metam com eles, porque não tem nada de Moabe para vocês. Se vocês lutarem com eles, vocês vão ser vencidos. Mas o que acontece lá em Moabe? O rei Moabita, que na época era o rei Balaque, está vendo Israel vencer, derrubar nações e mais nações. A fama de Israel, irmão, chegava longe. E o rei de Moabe estava com medo. Não sabia que Deus tinha falado, não se meta com Moabe. Da mesma forma, quem toca na sua unção não sabe com quem está se metendo, irmão. Deus vai punir. É o caso da China. Hoje eu estava lendo o Mensageiro da Paz, que é um jornal de alta circulação da Assembleia de Deus. E países, irmãos, como Índia, países como China, Tailândia, Mianmar, perseguem, irmão. E a perseguição, irmão, não é alguém ficar com a cara virada para você, não. Eu vejo os crentes aqui do Brasil, eles são crentes tão fracos, que acho que nem um demônio mais fraco cai diante da oração no crente desse. Lá sim, é o caso de um pastor que fundou uma igreja e eles não aceitavam o regime hindu. E o que acontece? Alguém lá fora fala assim, irmã, vem cá, irmã, por isso que eu falo, toma cuidado com certos evangelismos. E a irmã vai lá fora, a irmã está precisando de oração. E o camarada puxa uma espada e bota no pescoço da irmã. E ele fala assim, Jasirhan, que na língua dele quer dizer, a vitória de Ram, o meu Deus. E ele falou assim, e agora, cadê o seu Jesus? E a irmã falou assim, eu creio que ele está aqui agora. Ele está, então eu vou cortar o seu pescoço. Se ele está, ele não vai deixar eu te matar. Bateu no pastor, bateu na irmã, jogaram gasolina na igreja e atearam fogo. E não mataram os irmãos porque Deus não permitiu. Mas podia ter matado. Porque na China enterraram um pastor dentro da igreja, vivo, junto com a esposa. A esposa não resistiu à queda das pedras. Ele conseguiu muito machucado. Claro que prenderam as pessoas. Mas o mundo, irmão, jaz no maligno. Você está achando que no Brasil é pouco? O Brasil é um tipo de Moabe, irmão. Grande, próspero. Só que eles estão querendo extinguir o dia dos pais. Daqui a pouco, irmão, sua filha, que é da nova geração, vai chegar a 15 anos e falar, pai, por que não tem mais o dia dos pais? Dia das mães? Porque agora casais homossexuais também estão sendo pais e ninguém sabe mais o que é. Irmão, o diabo está confundindo pessoas. E toda pessoa que bebe das águas de Moabe vão ficar confusos por aí. Você vê até nos games, no passado, quando eu gostava de games, os homens, os personagens eram homens, as mulheres eram mulheres. Hoje você vê uma terceira classe de personagens com a roupa muito apertadinha, muito bonitinho, e com o rosto de mulher, você não sabe. As crianças, irmão, estão sendo confundidas. Principalmente as que assistem desenho animado e jogam jogos. Não sabe se é um homem ou uma mulher. Mostra que rosto bonito, mas o corpo é de homem. E a roupa toda apertadinha, entendeu? Irmãos, é coisa feia. É o que nós vemos no Brasil. Cegueira espiritual. E outra coisa, Moabe achava que estava andando no caminho certo. Você tem ideia, até o rei Salomão foi convencido pelas Moabitas. Irmão, você quer saber como era o culto entre os Moabitas? É que você tinha que ler um comentário bíblico. Mas era um povo que cometia prostituição cultural. E hoje o que nós vemos, irmãos? Pastores maçons. Se você quiser ver o que é a prostituição cultural na maçonaria, você vai ver o esquadro, e aqui você vai ver aquele tipo de compasso, representando o homem, e aqui representando a mulher, o olho que tudo vê, e um G, representando a sigla GADU, que quer dizer Grande Arquiteto do Universo. E o que tem de gente, o irmão que postou o vídeo, irmãos da igreja dele ligaram para ele, eu sou diácono e sou maçom. Tem pessoas, irmãos, cegos dentro da igreja. Eu conheço um irmão que ele é motorista, e ele quer entrar na maçonaria, irmão. E tem pessoas, irmão, enganadas. A maçonaria é uma face oculta do satanismo, ela tem símbolos místicos mesmo, porque se você for ver a vida de Hitler, ele sempre fez esse símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui, esse símbolo aqui e esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui, quando você vê um pastor dizendo que é pastor com a mão aqui, ele é mestre do segundo véu. Quando você vê um pastor fazendo assim, ó, isso na maçonaria é a letra S, de Satanás. É o caso desse símbolo aqui, que também é um símbolo fascista ligado à maçonaria. E você vê pastores, irmão, no cemitério,
E um obelisco, se você não sabe o que é obelisco, é um tipo de coluna com uma ponta de pirâmide, e a base é quadrada. Aquilo no Egito representa um Deus da ressurreição. E eu estou falando, você está achando que é bobeira que eu estou falando? Eu já preguei em casa de recuperação que o pastor era líder de maçonaria. Que nada, rapaz. Salomão também era maçom. A verdade é que ele pode ter se tornado lá na frente, justamente por causa dos moabitas. Conta a história extra-bíblica, irmão, que Salomão, por se envolver com as moabitas, aprendeu a queimar incenso e fazer invocação de demônios. Aprendeu arte chamada Goetia, que é da alta magia negra, que hoje você vê os pokémons. Entendeu? Eles, quando descem para lutar, parece um círculo. É igual aos demônios. Da Goetia, você faz o símbolo dele, o ritual de invocação, e isso veio por Salomão, um homem que deveria ser um servo de Deus. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. O mundo nos influencia. E Satanás sabe como nos prender, irmão. Você vê como as moabitas são terríveis. No capítulo de 22 a 25 de Números, você vai ver que Israel, Balaão tenta amaldiçoar Israel e não consegue. Mas depois, o Balaão fala o seguinte: faz o povo pecar, que Deus vira a maldição contra eles. E as mulheres atraíram eles para o adultério, depois atraiu eles para rituais como esse. Diz o Salmo 106, que eles comeram do sacrifício dos mortos, e morreu milhares de pessoas naquele dia, justamente por causa disso. Irmãos, vamos tomar cuidado com uniões abomináveis. Se existem pessoas, irmão, que nos afastam de Deus, temos que nos afastar. Seja amigo, seja qualquer grau. Eu, por exemplo, me afastei até dos meus parentes. Porque são pessoas, irmão, que se você para conversar com eles, ele fala mal do pastor A, do pastor B, do pastor C, fala mal da tal igreja. Eu falo: você não olha para a vida de vocês. Vocês são fofoqueiros, vocês são mentirosos, são idólatras. E comecei a discutir com eles, falar da religião deles. Vocês trouxeram símbolos do sol para o cristianismo, vocês trouxeram maldição para dentro da igreja, e vocês estão achando que vocês são o quê? Entendeu, irmão? Às vezes você, para ser um homem bíblico, você vai cortar relações com pessoas. Já cansado de desligar o telefone na minha cara, porque a pessoa não concordava com o que eu estava falando. É isso mesmo. Vamos pegar a vida dos reformadores. Lutero, Wycliffe, Tyndale. Esses homens eram perseguidos onde eles moravam porque não concordavam com a falsa religião. E não é para concordar, irmão. Não é. Se a gente ficar oba-oba, daqui a pouco, irmão, tudo vai poder. Olha só, eles eram ignorantes espirituais. Terceiro sintoma seria instrumento do castigo divino. Juízes 3, do 12 ao 14. Vocês vão ver que Israel fica 18 anos debaixo do pé de Moabe. É por isso que eu falo, irmãos, Deus tem ímpios para castigar crentes desviados. Pode ter certeza. Quer desviar da igreja? Vai. Mas tem ímpio para te bater, tem ímpio para te humilhar, tem ímpio para acabar com a sua reputação. E tem, irmão. Sempre que eu já fui do mundo. Lá tem de tudo, menos o Espírito de Deus. Tem pessoas, irmão, que estão insatisfeitas dentro da igreja. Vem para a igreja, irmão, com aquela raiva, porque hoje tem culto. Tomara que chega a sexta sábado para me ter 2 dias de folga. Não é uma casa de Deus. O lugar de um crente desse é no mundo. E o que vai acontecer? Vai comer das bolotas do diabo. Israel, irmão, comeu das bolotas de Moabe durante 18 anos. 18 anos, debaixo dos pés do rei Eglon. Enquanto Moabe lucra, Israel fale. Enquanto Moabe se alegra com palácios, Israel volta a matar barro. E assim acontece com todos que saem da igreja e vai para o mundo achar que tem liberdade, não é verdade? Irmão, essa carne nossa não vale nada. Nada. Se você for analisar bem o que a nossa natureza quer, ela só quer coisas mundanas. Ela só quer pecar, matar, destruir, falar mal dos outros, guardar ressentimento, viver irado, nervoso. É capitalista, no descanso um dia, só pensando em dinheiro. Entendeu? Então, meus irmãos, natureza, você pode ver aí, ó. Eu estava lembrando esses dias, um irmão estava falando comigo sobre um massacre em Barbacena, aqui no Brasil. Matavam, estupravam mulheres todos os dias, criavam uma desgraça. Irmão, a vida sem Deus não vale nada. A vida só presta quando Deus entra na sua vida, igual John Newton, que era um ladrão
ele era um almirante da marinha inglesa e ele era ladrão, ele roubava, ele entrava em guerra com piratas, roubava dele e vendia para outras pessoas. Quando Cristo entrou na vida dele, como ele cantava alegremente, irmão. Cantava alegremente. As pessoas, irmão, que têm dinheiro no mundo, se você for observar a letra das músicas, ouve uma música mundana e presta atenção. Só tem dor de cotovelo, gente traída, gente reclamando da vida. Ah, não sei quem me traiu, não sei quem é linda. Não falam de casamento. Eles não apresentam o relacionamento do homem com a mulher como uma coisa bonita. Eles apresentam como satisfação. É isso. Então uma pessoa, irmão, que quer ir para o mundo, vamos desculpar, quer comer das bolotas de Moab. E Deus tem um reglão para você lá fora. Deuteronômio, irmão, 28, 48, diz que o Senhor iria preparar uma nação que viria tão veloz como águia, iria atacar Israel. Porque Israel, uma das ordens de Deus, irmão, quando Israel conquistasse alguma terra, é tirar aquelas pessoas dali. Tira! Mas nós como crentes, nós temos que ter comunhão profunda com crentes. Quando temos comunhão profunda com ímpios, ficamos ímpios. Que infelizmente a relação psicológica com as pessoas nos faz ser igual a ele. Eu gostava do Kung Fu. E quando a pessoa fala, vamos treinar, daqui a pouco estava machucando o outro. Machucando. E era bom, irmão, limpar o sangue da boca, do nariz, levantar, entendeu? Dar uma guilhotina no pescoço, dar uma rasteira, derrubar o cara no chão, e levanta e vem, entendeu? Essa é a concupiscência da carne. E assim são muitos, irmão, que infelizmente não rompem relações com falsas amizades. Porque o diabo sabe como nos prender. Era um instrumento do castigo divino. Se você pega de 2 Reis 24, versículo 2, você vai ver que os moabitas, eles vêm como castigo divino junto com Amon, junto com Edom, contra Israel. Vem para destruí-los. Quarto sintoma, irmãos. Eles se aliam com nossos inimigos. Olha o que diz Números 22 a 25. Eles mandam buscar um feiticeiro chamado Balaão, lá na cidade de Amon, irmãos. Olha, vocês são nossos primos. Nós queremos acabar com Israel. É igual as pessoas ímpias, irmão. O problema da gente é falar, fulano é meu amigo. Fulano é minha amiga da onça, irmão. Pessoa que quer te tirar, irmão, da presença de Deus não é seu amigo, não. Ah, me desculpar, às vezes você tem que desligar o telefone na cara dele ou conversar só assuntos de Deus para enfadar o ouvido dele, para ele se afastar de você. Pessoas, irmão, que nos levam, irmão, para a prostituição, que nos levam, meus irmãos, para jogos violentos, para uma vida dupla na igreja, não é amigo seu, não. Ah, me desculpar. E eles estão mancomunando contra você pelas suas costas, e quando você sair da igreja, eu lembro quando eu desviei da igreja, irmão. As pessoas que me viam na igreja, depois me viam bebendo no bar, falavam assim, nossa, você pregava bem, irmão. Está bêbado, hein? Às vezes me via bater nos outros na rua, namorar com uma mulher que não é crente. Só falar, poxa, como eu sinto saudade de você falava umas coisas boas para me ouvir. Você virou uma desgraça, hein, rapaz? Quantas vezes eu ouvi isso? Virou uma desgraça, olha só. Esse cara aí, Deus me perdoe, irmão. Não abandonemos o sagrado. Igual eu falei com a irmã aqui, com o pastor aqui, sobre uma cantora, gosto quando vou citar o nome dela, ela no meio de uma multidão. Ela começou a cantar, daqui a pouco desceu um manto santo, entre aspas, e ela gritou, a idolatria! E todo mundo dando glória a Deus. Daqui a pouco, vamos dar um brado de vitória, e o povo gritando, daqui a pouco ela fala assim, louvem aos falsos deuses dessa nação, louvem aos falsos cultos, e todos dizendo amém. Dando glória a Deus. Tomar cuidado com esses moabitas gospel, que tem um monte por aí, irmãos. Vamos parar de comprar CD deles, assistir congresso deles, canal deles, né? Vamos tomar cuidado. Segundo Crônicas 20, versículo 1, é a época do rei Josafá. Moabe entra em contato com Edom, com Amon e com outras nações. Se levanta contra o rei Josafá, só que o rei Josafá, irmão, estava servindo a Deus. E um profeta é levantado por Deus para falar para não temer, porque aquela batalha é do Senhor. Irmão, quando você obedece a Deus, deixa Moabe se levantar. Moabe, nos dias de Isaías, irmãos, era maior do que Israel. Israel estava dividido. Boa parte de Israel estava até na Síria em cativeiro. Israel aqui só tinha Benjamim e Judá. Isso diz que não importa o quanto grande é o seu adversário. Deus vai te dar vitória. É o caso de uma pastora chamada
esqueci o nome dela, ela falou que estava orando junto com alguns irmãos de oração para não aprovar a lei, a PL 122, porque se apoia, se eu pregasse contra o homossexualismo aqui, alguém me denunciasse, eu estava preso. Eu sou contra esse negócio de crente, irmão, votar nulo, e sou contra esse negócio de crente ficar com o ouvido tapado e não quer aprender nada do mundo. Se você pegar os livros dos profetas, todos eles eram antenados. Se você pegar Isaías, ele fala até da descrição geográfica de Moab. É o caso de Ezequiel também. Então temos que estar antenados. Então, essa irmã entrou em oração junto com algumas pessoas e 16 votos já era a favor da tal lei lá. E fala, Senhor, nos dê vitória. Entraram em oração, irmãos. No final das contas, mudaram sua opinião. 2 votos foi a favor da lei e o restante foi uma vitória avassaladora contra essa lei. Irmãos, em nome de Jesus, vamos abrir nossos olhos. Vamos parar de ficar só em monte, só lendo Bíblia, só orando, que isso se chama alienismo. Se chama fideísmo. Eu creio em Deus, independente do que está acontecendo. Você tem que ver os sinais acontecendo, irmão. Terremotos, falsos profetas, oposição contra a igreja. Como é que você vai fortalecer a fé se você não vê? Se você continuar assim, só dentro do quarto, só orando, só no monte, vai acontecer o que aconteceu com Jonas. Vai descer alguém lá de cima e vai falar, acorda! É isso que ele vai dizer. Que temos que acordar, irmãos. O aumento da violência, os terremotos, as pestes, esse calor que não para, isso tudo é Deus chamando nós para o arrependimento, para o joelho. Essa falta de emprego, essa falta de dinheiro, isso tudo é o Senhor trabalhando nessa nação, que somos como Moab, grande, próspero e cheio de ídolos, até dentro da igreja evangélica. Instrumento do castigo divino, se alinham com nossos inimigos. Outro sintoma, são preguiçosos. Se você pega Jeremias 48:11, tem um monte de crente Moab aí, irmão. Diz assim, Jeremias 48:11. Olha só como Moab era acomodado. Moab esteve descansado desde a sua mocidade e não foi mudado de vasilha para vasilha, ou seja, ele não passou de um cativeiro para o outro. Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Era um povo que estava, irmão, acomodado com a vida mansa. Era um povo, irmão, que não sabia o que era cativeiro. Sabia o que era derrota, sim, mas não sabia o que era cativeiro. Da mesma forma, irmão, nós, quando não passamos lutas, nós ficamos preguiçosos. Nós viemos para a igreja quando a gente quer, a gente ora quando quer, jejua quando quer. A gente não entende, irmão, que a vida espiritual, como diria Richard Orwell, que é uma grande autoridade na área missionária, ele diz que todo avivamento converge em missões. Se o avivamento que você diz que tem, só faz você pular, rodopiar, sapatear, gritar, cair, e você levanta cansado, com dor na coluna, e quando alguém fala assim, vamos lá na praça, ou vamos entregar um folheto, não, o negócio é oração. Esse avivamento é falso. É um avivamento que tem tamanho, é igual a muitos avivamentos que tem nessas igrejas de televisão. Tem cura, tem. Milagres, alguns, né? E um povo acomodado, um povo seminu cantando, pessoas, irmão, em pecado, já vê o tipo de mensagem que eles têm. Eles não esfolham a Bíblia, eles só sabem falar de curas, milagres, de prosperidade. Irmão, é igual você falar assim, casar é bom, né? Mas tem os percalços, tem que cuidar dos filhos, tem as responsabilidades diárias, isso ninguém fala, não é verdade? A pessoa só pensa em outra coisa quando se casa. Então os moabitas, irmãos, hoje se refletem também como pessoas preguiçosas. Você vai ver também um sexto sintoma. Eles são fracos e não eles são fracos quando lutam sozinhos. Se você pega o 2 Reis 3:24, você vê que Acabe, ele é afrontado por um rei moabita. Não, aliás, quando Acabe morre. Então o que acontece? Jorão, o filho dele, vai lá cobrar o tributo que o rei moabita parou de ajudar. Quando eles lutam sozinhos, irmão, quando Israel se une, Moab é derrotado. É igual a igreja, irmão. Nós não vencemos se não estivermos juntos. É igual o que diz Eclesiastes 4. Estando 2 numa cama, um esquenta o outro. Não é verdade? Marido e mulher unidos. O cordão de 3 dobras, eles não se quebram. Então há de se ter união doutrinária, união entre irmãos, união. De vez em quando é bom ligar para o irmão ou mandar uma mensagem pelo Facebook.
é verdade? Agora tem pessoas, irmão, que não querem esse tipo de união. Então, os moabitas vão vencer. Moab, irmão, quando luta sozinho, perde. Então, o reino das trevas, quando ele levanta contra a igreja, encontra a igreja dividida, ele consegue vencer a igreja, irmão. Irmão, tem potestades enormes, irmão. Se eu fosse falar sobre demonologia com você, você vai ver que essas igrejas que diz que expulsa demônio, eles não tocam em autoridades grandes das trevas, não tocam. Uma que os demônios, ele quando olha muitas igrejas, igual um irmão que é pastor ali embaixo, ele falou que ele conversou com uma pessoa endemoniada. E a pessoa endemoniada falou assim, amigo, quer que te diga uma coisa? Sai fora das igrejas. É uma bagunça, eu não vejo problema nenhum em acabar com a união dos crentes. Para mim não são nada, entendeu? Ganhe seu tempo, arruma um serviço, monta um emprego para você, mas sai das igrejas. Igual ontem, eu tive um sonho, que eu ia pregar numa igreja, e era uma luta para subir, irmão, escalar aquilo ali. E quando eu chegava dentro da igreja, vazando água, irmão, o que Jesus falou? Que as chuvas dariam em cima da igreja, tentando tirar a igreja da presença de Deus. E não tinha crente nenhum ali, e quando eu saí daquela igreja, irmão, nossa, como o caminho ficou fácil para mim, irmão. Pegava a bicicleta, deslizava, e conversava com tanta gente, mas vi uma pessoa endemoniada, porque no sonho eu estava desviado. Só pode, uma pessoa, irmão, com um cabelo parecendo uma asa de anjo até as costas, e a mulher assim, ó. Lembrando muito uma unção que eles chamam no Brasil de unção do riso. Tem lá no meu canal, irmão, acessa lá. A pessoa fica assim, ó. Acho que está ungida. O que essa unção faz, irmão? Ela cura alguém? Que a unção de Jesus curava. Essa unção faz o quê? Esse dia eu fui numa casa de recuperação, uma mulher levantou igual uma doida, chegou perto da irmã, e falou em mistério, e a irmã ficou assim, não entendeu nada. Isso não é Espírito Santo. Irmão, Deus permite mentira dentro da igreja para você discernir a verdade. Adianta, irmão, eu falo milhões de palavras em árabe com a senhora fala, irmão, traduz para mim. Então o Espírito Santo, irmão, quando ele fala na igreja, quando é a língua de Deus, que é a língua estranha que vem de Deus, não tem intérprete, então você fala com Deus. Mas há pessoas, irmão, que espalham aquilo na igreja e ninguém entende nada. E as pessoas do mundo chamam a gente de doido. Então temos que tomar cuidado com isso. O Salmo 133 diz no verso 1, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Então, irmãos, vamos estar unidos para vencer Moab. Se você pega o capítulo 5 de São Marcos, vamos aprender com o demônio agora, vencer. Os demônios incorporam no homem, uma legião de demônios. Eles vêm falar com Cristo. O superior entre eles fala com Cristo. Ele diz, o nosso nome, ó o verbo, é legião, porque somos muitos. Então, eu sou representante. Estamos aqui destruindo a vida desse homem. Então a igreja tem que entender que temos que andar em união para vencermos na obra de Deus. Sétimo sintoma. Eles são vingativos, irmão. Segundo Reis 3, de 26 a 27, vocês vão ver que Moab não consegue vencer Israel como está unido. Então pega o filho de um edomeu, que lá em Amós ele é chamado de rei, ele devia ser o primogênito. Mata ele e oferece o holocausto até queimar os ossos dele. Irmãos, o povo moabita, o Satanás, ou aquele que é usado por Satanás, quando você vence ele, quando Deus te exalta, ele vai atacar a pessoa fraca na sua casa, seu filho, seu marido, ou quem quer que seja da sua família. Não toquei em você, vou tocar em quem é fraco. É o caso de uma irmã, que ela era muito de oração, de busca ao Senhor, fizeram uma obra de feitiçaria para acabar com ela, fechar o negócio dela, não pegou nela, mas pegou na filha, a filha foi atropelada. Então, irmãos, vamos buscar também para os nossos filhos. Eu me lembro do capítulo 1 de Jó, que Jó, como sacerdote da casa, ele oferecia sacrifício por cada um dos seus filhos. Quanto tempo temos passado orando por nossa família, irmão? Temos que orar. Às vezes, o nosso cônjuge, para quem é casado, não é muito de oração. Às vezes é uma pessoa mais de serviço doméstico, ou então trabalha muito lá fora. Temos que orar. Às vezes a gente percebe que ele precisa de oração. É o caso da minha mãe quase não vai para a igreja. Eu tenho que orar por ela, falar, mãe, faz uma força. Até convidei ela para estar aqui nos cultos com a gente, entendeu? Então, às vezes, irmão, temos que pagar o preço de jejuar por aquela pessoa, para que Satanás, irmão, não venha tocar nela. Último
aliás, penúltimo sintoma, eles perdem o nome e a expressão. Sofonias 2,9, irmãos. Sofonias é um profeta que veio 4 anos antes de Jeremias. Sofonias, ele profetiza contra várias nações, e na sua prévia profética, ele fala sobre Moabe junto com Amon. E ele fala assim, olha, Deus vai tornar Moabe como Sodoma. Lugares de urtiga, onde está dando hoje uva, onde está dando hoje azeitona, vai dar urtiga. Onde tem prosperidade vai ser poços de sal. Vocês vão ser esquecidos. É o que ele está falando. Agora, irmão, se você pega Moabe nos dias de Isaías, de Jeremias, de Sofonias, é a mesma coisa que você falar assim, para Sodoma, Estados Unidos vai virar uma desgraça. Vulcões vão entrar em erupção, ele vai olhar para você. Para de rogar praga, né, filha? Fala sério, né? Moabe, irmão, representa hoje tudo que parece ser impossível cair. Mas se Deus está te usando, ele vai fazer. Porque é Deus que pôs a palavra profética. Você não tem que se importar como isso vai acontecer. Deus te deu, você fala. É o caso, irmão, de John Wycliffe, aliás, de William Tyndale. Ele estava sendo queimado vivo, ele falou, Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra, que era um rei católico. Daqui a pouco Henrique VIII abre os olhos, funda a igreja anglicana e sai do paganismo. Então, irmãos, quando Deus te dá uma palavra, fala. Como Deus vai fazer? Problema de Deus. Ele te deu a palavra, não é verdade? Eu não tenho tempo, irmão, para falar todos os versículos, mas se você pega Neemias 4, versículo 7, livro também de Zacarias 9, você vai ver, irmão, que entre os inimigos de Deus, que Deus vai punir, os inimigos de Israel, que Deus vai punir, não aparece Moabe. Eu falo, rapaz, Moabe era tão forte, cadê Moabe? Acabou, irmão. As possessões de Moabe agora são de Israel. Claro que sob o governo Medo-Persa. Isso fala, irmão, que quem te persegue muito hoje, se acha grande, amanhã vai estar humilhado. Eu conheço uma mulher, que acho que eu falei esse testemunho aqui, fui pregar na casa dela, e ela falou assim, o que é que você quer aqui? Aí eu falei assim, eu vim evangelizar. Ela disse assim, eu não preciso de você para saber que Deus é bom não, vai pro inferno! Falou assim. Não deu poucos dias, ela estava pedindo ajuda dentro do ônibus, o único que ajudou, eu. Entendeu, irmão? Então Moabe hoje não é gigante, Moabe hoje pode, Moabe hoje pisa em você, é igual motorista quando eu era batedor de carga, ele olhou para mim, falou, você para mim é mais do que derrotado, porque você é só um batedor de carga. Houve um tempo que eu como ajudante, ganhava mais do que ele como motorista. Que as horas extras, eu por ser assalariado, eu recebia, ele não, ele recebia, era por diária. Enquanto o salário dele era R$648, meu salário era quase 900. Falei, eu acho que quem está derrotado aqui é você. E último sintoma, irmão, da síndrome de Moabe. Eles são excluídos da santa congregação. Se você pega Neemias 13:1, você vai ver que Neemias faz um relembramento e fala assim com o povo de Israel, olha, não coloque moabitas aqui, não coloque amonitas aqui, e nem edomitas. Eles não podem entrar dentro da Nova Jerusalém. Isso, irmão, reflete para a igreja também. Não podemos, irmão, deixar qualquer pessoa ter cargo dentro da igreja. Que eu conheci de pastores adúlteros. Uma vez eu fui fazer uma coleta do quilo com o irmão evangelista. E ele falou, irmão, eu vou entrar naquela casa ali, você vai para frente. Falei, amém. E ele está demorando. Falei, o que aconteceu com esse irmão? E eu chego lá na casa da mulher ímpia, ele está beijando ela e falando assim, depois a gente se fala, amor. Moabitas, irmão. Nas missões, em vez de pregar a palavra de Deus, está agarrando a mulher ímpia. Depois eu conversei com ele, vem cá, irmão, você não tem vergonha de sua cara, não? O que foi, irmão? O que, rapaz? Eu vi você ali, entregamos para o pastor, ele teve que ficar fora da comunhão. Irmãos, infelizmente, às vezes ser pastor significa ser rígido, porque somos um juiz dentro da igreja. E, infelizmente, precisamos corrigir determinados obreiros, determinadas pessoas que precisam entrar em disciplina. É como os pais. Se você não corrige seu filho quando precisa, lá na frente ele vai te culpar. Olha, eu precisava tomar umas palmadas e você não fez isso comigo. Eu lembro que quando eu praticava arte marcial, quando eu fazia uma besteira na academia, o professor mandava fazer. A irmã cantou o Caminho Açoite, né? Eu lembrei.
fazia uma fila dupla. Vai lá, um soco cada um. E eu tomava, era muito soco, irmão. E ninguém brincava com o professor. Se ele olhasse pra gente assim, já sabe que era 70 socos que ia tomar de uma vez. Só de passar correndo, ia tomar 70 socos. Um golpe cada pessoa. Às vezes tinha pessoa que dava 3. Então, irmãos, às vezes as disciplinas são importantes na nossa vida. Deuteronômio 23, de 3 a 6. Apocalipse 21, versículo 8, 22, versículo 15. Fala da exclusão de pessoas que não vão entrar no céu. Moabitas hoje representam pessoas religiosas, pessoas que carregam símbolos religiosos, quanto crente. O Salmo 91, irmão, aberto na sua casa. Mas como diria um cantor evangélico, sua Bíblia abandonada não te traz poder algum, não é verdade? Então não adianta, irmão, você ter um livro de culinária e você não sabe fritar um ovo. Adianta você ter um manual de legislação do trânsito e você não sabe os tipos de placa que tem? Então, irmãos, ter a Bíblia e não estudar, não quer dizer nada. O diabo vai dizer, tudo bem, deixa aí no Salmo 91. Ele citou o Salmo 91. E temos, irmãos, que pensar nisso. Que por causa, irmãos, da aplicação da palavra em nossa vida, de vigilância, de oração, de leitura bíblica, de vida devocional. É o caso de Hudson Taylor. Acesse meu canal, de vez em quando eu coloco esse filme lá. Hudson Taylor ganhou milhares de chineses para Deus. Um dos discípulos dele era o missionário Easy, que quando ministrava costumava cair pessoas endemoniadas dentro do culto, irmão. Ele foi chamado de diabo preto, porque ele teve que colocar uma roupa igual do chinês, deixou o cabelo crescer, mas ganhou. Ele foi fundador da missão na China. E hoje tem lá a colheita chinesa. Estão perseguindo os chineses, cristãos estão. Mas a semente ficou lá. E temos que pensar nisso. E ele disse assim, olha, no trecho do filme, ele diz assim, não amanhece o dia sem que Hudson Taylor esteja de joelhos. Mas às vezes, irmão, quando Deus desperta a gente de madrugada, a gente fala, mas que droga! Eu quero dormir! Deus fala, vai orar, Moabita. E a gente, eu quero dormir, e toma leite morno, e toma suco de maracujá, e Deus fala, vai orar, crente. E nós ficamos nervosos, irmão. Vamos pedir a Deus espiritualidade. Quando Deus nos acorda, irmão, é que Ele quer falar conosco. Você pega o capítulo 8, verso 22, aliás, 13 de 17, de Provérbios, a Bíblia Sagrada fala que a sabedoria nos chama de madrugada. E diz assim, aqueles que me buscam de madrugada me acham. Por que você acha que Deus te chama de madrugada? Porque sabe que você às vezes não pode subir um monte para falar com Deus. Porque sabe que você às vezes não tem um lugar, paz no seu dia, que é cuidar de crianças, é vizinho na porta, vendedor, marido ligando, ou esposa ligando, ou não sei quem ligando, trabalho, é para lá e para cá. Então de madrugada só tem você e Deus. Se você está cansado demais, não pode se dobrar, fala com Deus em espírito. Que a Bíblia Sagrada fala que Deus procura os adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Não precisa fazer aquele gesto religioso. Busca em espírito, fala, Senhor, isso está acontecendo isso, e eu preciso de uma providência do Senhor. E precisamos buscar. O que Paulo fala em Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele? Então não posso todas as coisas em mim só. Na minha credencial de pastor, no meu paletó, na minha oratória, na minha teologia, ou na minha maneira de ser. Nada disso aí, irmão. Não incomoda o diabo. Quando você vive a palavra de Deus, aí sim, os demônios vão te ver como reino de Deus na terra. Vão se levantar contra você, mas se levantar para cair. Quantos creem assim, diga amém. Eu agradeço a rica oportunidade, irmão. Eu não falei nada, nem 10% do que precisava falar. Porque é forte falar sobre Moabe, mas eu creio que a título, porque todo pastor, irmão, ele tem que entender que ele não está num seminário teológico. Então, quando a gente aprende teologia na área de homilética, você tem que entender que a linguagem da paróquia não é a linguagem de um seminário. Então, quando a gente fala para a paróquia, usamos termos simples, o arroz com feijão, e procuramos fazer com que vocês entendam. Basicamente, irmão, o que diz Isaías 16, Moabe é soberbo, mas Deus vai abater a soberba de Moabe. Todos os que te perseguem, te humilham, te atacam, Deus, ele tem todas as palavras dele escritas no livro das palavras. Amanhã ou depois, ele vai ter que morder a língua, igual eu falei o caso da moça. Quando ela me viu, irmão, dentro do ônibus, aquilo foi um choque, irmão. Que o único que ajudou ela foi eu.
que comprei uma mexerica, ela estava vendendo por 3, eu dei R$4 a ela, toma R$4. Ela falou, que bom, né? Mas com Deus, filha, eu não toquei em assunto não, mas ela lembrou de mim, entendeu? Então, irmãos, no momento de dar a bofetada, que é a hora de eu dar um chute na cara dela, ela vai pro inferno, rapaz, você acha que eu vou te ajudar? Isso para você é pouco, você tem que mendigar. É o que a natureza diz. Mas em Cristo você perdoa. Você fala, tá aqui, querida. É 3, toma 4 para você. Amém, irmão, obrigado. Tá bom, ela agradeceu a Deus e foi para casa. Amém? E porque temos que entender, irmão, que nossa batalha é espiritual. É contra as hostes infernais da maldade. A gente entende que quando a pessoa às vezes ofende a gente, ele está cheio do demônio. Igual uma vez eu vi 2 mulheres brigando lá em São Pedro 3. E elas eram lésbicas, né? E estavam brigando e uma ia tacar pedra na outra, elas me viram e pararam com aquilo. E aqui é o homem da questão, ficou assim, ó. E eu olhei para ela, eu falei, filha, posso fazer oração por você? Ela saiu correndo, irmão. Nós já sabemos o que é que estava ali. Não é verdade? Então a gente não fica com raiva da pessoa. Depois eu cheguei num posto um posto médico, ela estava normal, não estava mais possessa. Ela até me pediu perdão. Eu falei, não, querido, fica tranquila, tá bom? Mas busca Jesus, que Jesus te ama muito. Se a gente der lugar à carne, irmão, a gente vai xingar a pessoa. Então temos que entender que atrás de toda pessoa que não serve a Deus tem uma potestade maligna. Para você meditar, finalizando aqui, é o capítulo 20, verso 28 de Atos, que você é liberto da potestade das trevas, ou seja, uma autoridade maligna. Quando você não servia a Deus, ele dominava a sua vida, seja em que área for. E depois entra o Espírito de Deus que mora no seu espírito. É igual o irmão Bruno, quando ele me viu, quando eu não era crente, ele viu o demônio, irmão, nos meus olhos. E ele falou assim, o sangue de Jesus te repreenda. Ele foi e saiu de perto de mim. Eu perguntei, o que você viu, irmão? Ele não quis me dizer, depois ele falou, viu uma potestade maligna. Amém? Então vamos ser maduros, entender que toda afronta, irmão, que vem contra nós, seja de qual área for, seja parente, ou meus parentes, eu não tenho amizade com eles, mas o dia que eles falarem assim, olha, aceitei Jesus, eles voltam a ser meus amigos. Recebo eles na minha casa quando eles quiserem, porque é assim que tem que ser. Amém? Quantos foram edificados, digam amém.